Então vamos dar início ao nosso Evangelho, depois de alguns dias de feriado. Então vamos lá. Sintonizando a luz, buscando a mansidão, a paz com Jesus, com Deus. E assim vamos para a leitura, continuando, o livro de Jesus no Lar, lição 45. Terminando, imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado. É água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, retarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos, a plantação útil? Interpelado pensou e esclareceu. Discutivelmente a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? Onde se acoitam, as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou voltados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora, através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então tá aí. É a fé com obras, A fé sem obras é estéril, mas eu estava lembrando da carta de Tiago, que escreveu muito bem sobre isso, mas aqui, ouvindo essa lição, essa passagem de Jesus, fica ainda mais esclarecedor a fé que Jesus quer que encampemos, que Ele quer de nós, O que Deus quer de nós, que Jesus quer de nós, que a espiritualidade quer da gente. Quer ação, quer que nós arregacemos as mangas e levemos a palavra, o gesto, o amor, a ação, a obra, em todos os lugares onde estivermos, Todos os lugares onde estivermos. E, enfim, e assim vamos,
Não podemos nos isolar. Nós temos que ir ao encontro do mundo da vida. Não tem como a gente colaborar com Jesus, com a espiritualidade, senão dessa forma. Pode haver dificuldades, barreiras, abismos na estrada, nessa caminhada, sim. Pode haver muitos obstáculos, mas são esses obstáculos que muitas vezes nos fazem pensar, nos servem de provas e nos fazem melhorar. Enfim, vamos juntos, né? A recomendação é essa. Fé sem obras é estéril, é como a figueira, né? Aquela figueira seca, que não produz frutos. Então a gente agradece mais uma vez essa mensagem, puxa, as mensagens tão bonitas aí do livro Nosso Lar, Jesus no Lar. E vamos em frente, né? Vamos em frente. E assim vamos caminhando, cumprimentando mais uma vez o nosso querido anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, cumprimentando o Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, Deus. E com a prece nos unimos, todos nós nos unimos à luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos à leitura do Evangelho, hein? Então vamos lá. Nossa, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tem 2. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Vamos ficar por aqui. Humildade, né? O reino dos céus é dos humildes. Lembrando o Nosso Lar, o livro que Chico Xavier escreveu junto com o André Luiz, né? Que o André Luiz ditou para o Chico Xavier, aquela colônia em cima do Rio de Janeiro, né? Colônia Nosso Lar. Tem lá o seu administrador, né? Central. Não me recordo o nome dele agora. O que me recordo muito bem dele, a humildade. Justamente por ele ser um dos mais humildes daquela comunidade, ele estava no posto ali, hierarquicamente falando, mais alto. Era o tipo de um prefeito, administrador da colônia. Então, quando André Luiz vai visitá-lo, né, no filme mostra um pouco isso. O André Luiz até se constrange, porque a gente está acostumado a ver autoridades com outro tipo de comportamento aqui na Terra, né? Então, quando ele encontra aquela pessoa tão humilde, que ficou tão satisfeita e agradecida dele ter ido lá visitá-lo, foi um choque, né? Então, essa cena retrata bem essa fala de Jesus, né? Essa afirmação: o reino dos céus é dos humildes, não dos orgulhosos, né? Não é dos arrogantes, é dos mansos, pacíficos, dos humildes, daqueles que sabem, né, quem são, daquele que sabe a sua posição no universo, né? Que sabe muito bem que somos meros aprendizes, pessoas ainda muito falhas. Todos nós temos muito que aprender. Quem somos nós, né, para ficar aí arrostando superioridade em relação a qualquer um, qualquer coisa? Mas a lição, ela é super atual, porque ainda hoje, né? Nossa, e muito hoje, né? As instituições em que nós somos criados, somos ensinados e desenvolvemos nosso trabalho são todas baseadas no orgulho da raça, né? Na superioridade
não moral, né? Não moral, não é essa. Superioridade outra, né? Da individualidade, né? Do orgulho, da superioridade social, né? Do dinheiro, que o dinheiro traz, que muitas vezes a beleza traz, que a pessoa bem articulada, que sabe usar o verbo muito bem, traz, né? Se acha superior. Não é essa da humildade, da mansidão. Infelizmente, ainda estamos muito longe desse ideal, né? Da valorização desse comportamento moral superior, que é a humildade, né? E a humildade é tão boa, porque com ela a gente aprende tanto, a gente sempre está aprendendo, né? Mas é difícil, né? Manter-nos na humildade, não é fácil, né? Não é fácil. Porque vira e mexe a gente ser provado, é tentado e provado, né? Com relação a isso, e muitas vezes a gente perde o equilíbrio por conta desse orgulho. Porque mesmo a gente tendo razão e sendo agredido, ofendido, a gente não deve partir para a ignorância, para a arrogância, para o orgulho ferido, né? A gente deve segurar, ter humildade de sabermos também quem somos nós, né? Para partirmos para cima do outro, né? Será que eu nunca errei? Enfim, claro que todo mundo erra. Quando erram conosco, a gente tem que ter isso em mente. Mas é difícil, é muito difícil. Hoje mesmo me aconteceu isso. E eu estou muito arrependido de ter entrado numa discussão que acabou assim, numa divisão, né? A gente está aqui para se unir, mas você vê que, como Jesus disse também, né? Eu não vim trazer não sei, tem aquela parte, vim trazer a espada, a divisão, mas é claro, né? Porque ele veio trazer uma ruptura com o passado, com Moisés, com olho por olho, dente por dente, né? Nesse sentido moral da superioridade, da escravidão, da arrogância, né? Da superioridade mesmo de um povo contra o outro, enfim. Então Jesus veio trazer essa divisão, mas é duro, né? Às vezes a gente não quer, a gente quer se unir, mas às vezes a gente tem que se separar, porque a pessoa não quer se unir a gente também, né? A gente tem isso, né? Tem que entender isso. E é muito difícil, né? Então hoje eu me senti ofendido, falei isso, e fazia muito tempo que eu não falava isso, você está me ofendendo, não usava essa palavra, né? E me arrependo de ter usado, porque não deveria ter me sentido ofendido, deveria ter ficado na minha, ter entendido a situação ali, né? Da ira do outro lado, né? Da outra pessoa que vinha com a sua ira, com o seu orgulho, né? Com sua arrogância para cima de mim. E eu acabei entrando nisso. Mas tudo bem, eu me arrependo. E assim é, né? A vida ainda a gente continua, às vezes sobe e desce. Porque o mundo não é baseado na humildade, não é baseado na mansidão, não é baseado na caridade, né? De oferecer outro lado, né? Não é baseado nesse amor. Ainda não. Um dia, quem sabe, né? Um dia, com certeza, não é quem sabe, com certeza, porque é o que nos falam. E eu acredito na mensagem que vem do alto, da luz. Então a gente encerra aqui com essa reflexão sobre a humildade, sobre a fé com obras, né? A gente não está aqui para ficar observando a paisagem sem fazer nada. E olha, todas as vezes que a gente deixa de fazer o bem, a gente está colaborando com o mal também, viu? Ah, mas eu não prejudiquei ninguém, eu fiquei na minha, mas olha, isso também é contribuir com a sombra, né? Bom, então vamos lá, encerrando, né? Com as nossas vibrações. Vamos vibrar então muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, a paz na Terra, o bem na Terra, todos nós, no plano espiritual, aqui no plano material. Vamos vibrar por todos que estão aí padecendo no Vale dos Suicidas, ou aqui na Terra pensando em tirar a própria vida, deprimidos, tristecidos, desmotivados. Vamos vibrar, pedir a Deus que leve essa luz até essas pessoas, até os lugares, ou até o lugar onde essas pessoas estejam, para que
essa luz possa trazer esperança, despertar a fé, trazer ânimo. Vamos vibrar também por todos que estão nos hospitais, todos que estão presos, todos que vivem nas ruas, todos que estão nos sanatórios, asilos, orfanatos. Vibremos por todos os lares da Terra, especialmente aqueles em desamor, em desarmonia. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, todos que nos cercam. Vibremos por todos que a gente tem uma certa dificuldade, pelos nossos desafetos. Eu vou vibrar então pela pessoa que eu discuti hoje, vibrar muito amor, luz e força para que ela fique bem, porque eu acabei também contribuindo para o aborrecimento dela. Nós nos aborrecemos um ao outro, não só eu, como ele também, tenho certeza. Então vibremos para que a luz age entre nós e a gente possa superar isso e caminhemos em paz. E vamos deixar uma grande vibração de amor e luz em aberta para que a espiritualidade possa levá-lo onde achar melhor. Que assim seja, graças a Deus.